Então, pessoal, nossa parte 1 parou aqui, tá? Então agora a gente vai manipular esses triângulos aí, fazer umas certas semelhanças com eles, para achar as relações métricas, tá? Mas lembrando que existem várias relações métricas, mas existem 5 que são as principais, que o Enem pode cobrar e os vestibulares podem cobrar também, tá joia? A primeira semelhança, eu vou utilizar os dois primeiros triângulos, que é o triângulo da esquerda e o nosso triângulo maior, tá joia? E quais lados que eu vou usar? Eu vou usar a hipotenusa desse triângulo com a hipotenusa desse triângulo e a altura desse triângulo com a altura desse triângulo, tá? Por que eu falei a altura dos triângulos? Porque da maneira que está esquematizada aqui, a altura desse triângulo é essa. Tá joia? Porque essa é a nossa base e a altura que está fazendo 90 graus com a nossa base. Tá? Então, vamos fazer nossa semelhança. C sobre H, aqui, tá joia? Vai ser igual a A sobre B, certo? E aí, quando a gente passa multiplicando aqui, a gente vai ter a seguinte relação métrica. A vezes H é igual a B vezes C. Tá? Então, essa aqui é a nossa primeira relação métrica, que está bem aqui. Tá joia? Daqui umas 2, 3 aulas mais ou menos, para frente, eu vou provar essa relação métrica aqui para vocês de outra maneira, utilizando a área do triângulo, tá joia? A nossa segunda relação métrica, deixa eu apagar aqui, nós vamos utilizar os dois triângulos menores, que é o triângulo da esquerda com o triângulo da direita, tá? E quais lados que a gente vai usar? A gente vai usar esse lado aqui com esse lado aqui, tá? E a mesma coisa com esse triângulo, certo? Lembrando que a gente tem que manter essa regra para que a nossa semelhança seja correta, seja plausível, tá? Então, fazendo aqui agora, que já é o exemplo clássico que a gente fez no exercício da semana passada, como se fosse o corpo sobre a sombra. Deixa eu escrever o M assim, que eu acho que vai ser melhorzinho. É igual a o corpo sobre a sombra, certo? E aí, quando a gente passa multiplicando aqui, a gente vai ter a seguinte relação. H ao quadrado, por que ao quadrado? Que é H vezes H, certo? É igual a M... Ixi, ficou ruim. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Aí. Caneta. É igual a M vezes N. Tá joia? E ela vai estar bem aqui, que é a nossa segunda relação métrica. Então, pessoal, a nossa terceira relação métrica, eu vou usar o triângulo maior, tá? Deixa eu apagar isso aqui porque deu uma travadinha. Eu vou usar o nosso triângulo maior com o nosso triângulo da direita, tá? E aí, quais lados que eu vou usar agora? Eu vou usar a hipotenusa aqui desse triângulo com esse lado, tá? E a mesma coisa aqui, tá? Então, quando a gente fazer a nossa semelhança, o que a gente vai ter? A sobre B, certo? Olhando aqui, é igual a B sobre N. Perfeito? E aí, quando a gente passar multiplicando, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, B ao quadrado, por que B ao quadrado? B vezes B, tá? É igual a A vezes N. Perfeito? E essa aqui vai ser a nossa terceira relação métrica, que ela vai estar bem aqui. Tá joia? Aí, a nossa quarta e penúltima relação, a gente vai tirar do triângulo maior com o triângulo da esquerda, certo? E quais lados que eu vou usar? Eu vou usar a hipotenusa com a base aqui, tá joia? E a mesma coisa com o triângulo maior, certo? E aí, a gente fazendo a semelhança, a gente tem o seguinte, C sobre M é igual a A sobre C, perfeito? E aí, quando a gente passa multiplicando,
E curiosamente falando, vai ficar bem parecido com essa. A diferença é que vai ser c ao quadrado é igual a e ao invés do n agora vai ser o m. Perfeito? E é a nossa quarta e penúltima relação métrica, tá? Professor, você falou que é a penúltima relação métrica. Qual que é a última? A última é o teorema mais conhecido do mundo, tá? Acho que quase todo mundo já ouviu falar desse teorema, que é o teorema de Pitágoras, tá joia? E o que o teorema de Pitágoras diz? Diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Dos quadrados dos catetos, desculpa. Ou tem gente que gosta de falar que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que é a mesma coisa. Tá joia? Só que essa quinta relação métrica, ela varia de uma manipulação com as outras relações. Tá joia? No caso, eu vou pegar a terceira e a quarta relação métrica, tá? Que b ao quadrado é igual a vezes n e c ao quadrado é igual a vezes m, tá joia? E eu vou somar essas duas relações. E eu vou ter o seguinte resultado: b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a vezes n mais a vezes m, certo? E esse aqui é o nosso teorema de Pitágoras, tá? Mas, professor, eu não conheci o teorema de Pitágoras assim, tá? Então, vamos fazer uma manipulação. Oh, cacete. Mas, professor, eu não conheci o teorema de Pitágoras dessa maneira, tá? Realmente não. A gente vai fazer uma manipulação aí para a gente chegar naquela fórmula tão conhecida, tá? Então, reescrevendo a fórmula aqui, a gente tem que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a vezes n mais a vezes m, tá? E o que a gente percebe aqui? O a, ele está multiplicando os dois elementos aqui, tá joia? Então, a gente vai colocar o a em evidência. Como que a gente vai deixar o a? A gente vai deixar o a multiplicando n mais m, tá joia? Que é o inverso do chuveirinho que vocês conhecem, tá? Porque quando o chuveirinho ele funciona assim, né? Quando a gente faz o chuveirinho, a gente chega aqui a vezes n mais a vezes m, tá? Então, a gente fazendo isso, a gente chega nessa expressão, tá joia? E aí, se vocês lembrarem lá do primeiro slide, eu coloquei lá para vocês que o a ele é igual a n mais n, certo? Ou seja, isso aqui ele é igual a certo? E aí o nosso a vezes a vira a ao quadrado. E aí a gente chega nessa equação, que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. E se a gente lembrar como a gente utilizou os lados, a gente vai lembrar que o a é a hipotenusa e que o b e o c são os catetos. Por isso que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então essa é a fórmula, tá joia? Tão famosa, que vai ser a nossa quinta relação métrica. Então aí a gente tem o nosso triângulo retângulo de novo, tá joia? Só ver o tempo aqui, beleza. Nosso triângulo retângulo de novo. E agora a gente tem as 5 relações métricas. A vezes H é igual a B vezes C. H ao quadrado é igual a M vezes N, tá? Não é M mais N. B ao quadrado é igual a A vezes N. C ao quadrado é igual a vezes M. E a quinta e mais importante, com certeza, é o teorema de Pitágoras, é que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? E aí, uma dica muito boa para o Enem, beleza, galera? Que são as trincas pitagóricas, ou os triângulos pitagóricos, desculpa. Certo? O que é isso? Acontece o seguinte, tem dois exemplos principais, que é o triângulo 3, 4, 5 e o triângulo 5 e 12, certo? Então, sempre que você olhar um triângulo, retângulo no caso, e os catetos for 3 e 4, com certeza a hipotenusa vai ser 5, certo? Então, deixa eu desenhar aqui para a gente observar, tá? Então, imagina que no exercício fala que esse lado vale 4, esse lado vale 3, e é um triângulo retângulo. Gente, sem sombra de dúvidas, a hipotenusa vai ser 5,
tá joia? Mas tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, ele pode te sacanear, e aqui a gente tem um outro triângulo retângulo, tá? E aí um cateto é 4 e o outro cateto é 5. Nesse caso aqui, a hipotenusa não vai ser 3, né, gente? Porque a gente sabe que a hipotenusa, eu vou chamar aqui de A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados. Então, 5 ao quadrado, 25. Mais 4 ao quadrado, 16. Isso aqui vai dar A igual ao quadrado igual a 41, tá? Então, isso aqui não vai ser 3. A raiz de 41 não é 3, tá joia? E por que está escrito os seus proporcionais? Porque, por exemplo, se você tiver um triângulo aqui também, que um lado, por exemplo, vale 8 e esse vale 6, se a gente lembrar lá de semelhança, nada mais é que uma constante proporcionalidade aqui de k igual a 2. Ou seja, os lados estão sendo multiplicados por 2. Então aqui vai ser 8, aqui vai ser 6 e aqui vai ser 10. Perfeito? E a mesma coisa acontece com esse outro tipo de triângulo, tá? O 5, 12 e o 13. Só que é o mesmo caso, a gente vai ter um lado, um cateto que é 5, um outro cateto que é 12. Aí a nossa hipotenusa vai ser 13, tá? E a mesma observação. Se, por exemplo, ao invés do outro cateto ser 12 ser 13, já não é mais o triângulo pitagórico, tá joia? Mas, gente, isso aqui não precisa, assim, decorar, tá? Isso aqui é só uma ajuda, porque às vezes na hora que você está fazendo o Enem lá, a gente sabe que o tempo de prova do Enem é curto, às vezes você saber isso aí já vai te economizar um tempo, ao invés de você ter que fazer a conta lá do Teorema de Pitágoras, certo? De A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Porque às vezes, por exemplo, você vai ter um triângulo que, vamos supor, vai ser 18, certo? E 24. E aí, se você for fazer o Teorema de Pitágoras, você vai gastar muito tempo nessa conta. Mas se você perceber que existe uma constante aqui, nesse caso a constante é igual a 6, ou seja, os catetos estão sendo multiplicados por 6, basta você pegar a hipotenusa, que é 5, e multiplicar por 6. Logo aqui vai ser 30, certo? E ao invés de você ter que fazer toda a conta do Teorema de Pitágoras, você simplesmente vai multiplicar o 5 por 6. Tá joia? E a mesma coisa acontece com esse triângulo aqui. Perfeito? Então agora a gente vai começar os exemplos de exercícios, tá joia? Eu peguei 2 exemplos e 2 exercícios do Enem, tá joia?